Fala, trader consistente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Borges, eu sou trader na modalidade de opções binárias e Forex. No caso do Forex eu faço scalp e opções binárias também, porque scalp é o pequeno movimento que a gente pega, né? Então, cara, no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido para vocês. Hoje é domingo, ainda está em OTC o mercado, eu não opero OTC como eu falei para vocês, mas eu queria falar sobre figuras gráficas. Tá? Para quando você for ler o gráfico, você ter uma visão melhor sobre o gráfico, entender mais sobre o gráfico, tá? Tô aqui no time de 5 minutos, tá? Vocês sabem que o gráfico da corretora, OTC, é um gráfico falso, é um gráfico que não é real. Então, na maioria das vezes, ele não vai respeitar padrões como o gráfico real. Por que o gráfico real? Porque o que acontece? Quando você estuda Forex, quando você estuda opções Forex, na realidade Forex, né? Você estuda padrões do mercado. E esses padrões, eles são vistos por todos os traders ao mesmo tempo. A mesma visão que eu tô tendo do gráfico na semana é a visão do cara que está na Alemanha, que está na China, que está no Japão, que está na França e etc. E todos eles que estudam o mercado, que são grafistas, eles sabem que alguns desenhos do gráfico, algumas formas que o gráfico se comporta, tende a dar continuidade no padrão estudado. Aqui que na tela vocês estão vendo um dos padrões que se usam muito, né? Que é o padrão topo duplo. O que acontece? O mercado dá aquela pernada de alta, ele encontra uma resistência, tá? Quando ele encontra essa resistência, o que o mercado tende a fazer? Ele tende a corrigir. E aí o mercado vai fazer aquela correção, tá? Ele sobe, aí ele corrige, tá? Vou tentar pegar aqui meu point fixo. Para quem não sabe o que é point fix, é uma ferramenta que a gente usa para dar aula. O mercado dá aquela pernada de alta, aí ele tende a corrigir, na maioria das vezes, nos 50% ao 61% da pernada anterior, tá? Da pernada anterior. Então o mercado tende a vir no 50% ou no 61% da pernada anterior, que é aquilo que a gente fala, a pernada 1, aí vem até os 50% ao 60%. Depois ele vai buscar novamente aquela região. Qual região? Aquele topo que jogou o preço para baixo, que é um topo muito forte, né? Que é esse topo aqui. Aqui muita gente é estopado na maioria das vezes, por quê? Porque pega a operação aqui e às vezes não é um topo duplo. O que acontece? Rompe nessa terceira pernada das ondas de Elliott que eu já expliquei, que a terceira pernada é a onda mais forte e etc. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje não. Quero falar sobre o topo duplo. No caso aqui, quando você vê isso, mercado indo numa região respeitando, ele indo na região respeitando novamente, o que acontece? Você pode colocar a sua entrada para pegar pullback bem aqui nessa região aqui, ó. Bem nessa região aqui. Deixa eu botar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou colocar minha linha aqui, tá? O preço, ele foi, desceu, confirmando que aqui teria um suporte na 50 ou na 61, aí a gente tem que analisar no momento que está operando. Quando o preço volta, ele bate na resistência novamente ou na região, que não é uma linha exata, o preço desce com muita força e rompe aquele antigo fundo, certo? O que você vai fazer? Você vai esperar para pegar um pullback, certo? Isso serve para M1, isso serve para M15, isso serve para M30, dependendo do time que você estiver operando. Se for M1 é para a próxima vela, se for M5 é retração, se for M15 é retração, se for M30 é retração. Então você vendo esse padrão, independente do time, porque as figuras gráficas, elas funcionam para todos os times, tá? Desde time 1, time 5, time 3, time 2, perdão, time 10, time 15, etc. É uma figura muito rentável, que é a figura topo duplo. E também tem o fundo duplo, que é a mesma coisa, mesma forma de operar. O mercado faz um fundo, vai na 50 ou na 61, volta, faz outro fundo, depois ele sobe. Quando ele sobe, tu bota a sua marcação aqui, ele tende a fazer isso aqui para dar continuidade na tendência. Tá, galera? Sempre analisando os padrões de gráfico. Vamos dar uma olhada em outro padrão aqui. Ombro, cabeça, ombro. Cara, muito rentável também, e ele funciona da mesma forma na hora de operar, tá? Sempre operando após a confirmação do padrão, tá? Espera o rompimento, quando o preço retornar na região, você faz uma venda naquela resistência que antigamente foi um suporte. Suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui. Quando for rompido, você mete uma para baixo, ou reversão em M1, ou você vai entrar para retração de M5, ou retração de M15 ou de M30, fica ao teu critério, tá? Vamos dar uma olhada aqui.
Fundo também tem o ombro, cabeça, ombro invertido, tá, galera? Galera, eu tô aqui no sítio e aqui tem muito animal, então toda hora vai ter cachorro latindo, vai ter galo cantando, vai ter macaco. Nós estamos dentro da Amazônia, meu filho, dentro do Amazonas. Glória a Deus por isso. Então, peço desculpa de vocês, quero ajudar vocês. O que a gente tem? A gente chama de diamante esse padrão, tá? Eu não uso muito ele não, mas eu uso esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui um padrão que eu uso muito, que é o triângulo. Triângulo, a mesma coisa. O mercado, ele vem numa tendência, batendo todo tempo naquela resistência, ele sobe e bate na resistência, só que ele vai deixando fundos maiores, tá vendo? Esses fundos aqui são maiores, ó. Tu tem que se atentar a isso quando estiver olhando o gráfico, porque aqui ele está numa tendência de alta, uma LTA. Então você jamais vai fazer operações de venda nessas regiões aqui. Você vai esperar o quê? O preço tocar na LTA, dependendo dos toques também, eu já falei sobre isso na aula de LTA, para você pegar sempre compra. E também eu sempre espero romper aquele triângulo, rompeu a resistência, quando ele voltar para testar, eu entro para a próxima vela de M1 ou entro para a retração de M5, tá bom, galera? Aqui no triângulo também. É um triângulo mais diagonal, né? Vamos lá. Então aqui ó, tem alguns padrões gráficos também, topo triplo, topo duplo, aqui a gente chama de retângulo, que também é uma muito bom. O retângulo, eu uso ele da seguinte forma, galera. Como que eu opero o retângulo? Deixa eu ver se eu acho um retângulo aqui. Que a gente pode dizer que tem um retângulo aqui, ó. A gente bota aqui, tá? Nessa região, tá? Suporte e resistência. Aqui tem um suporte e uma resistência, tá? Nessa região. O que eu espero? Eu espero o preço fazer o que ele fez aqui, ó. Preço bate, bate, confirmou, tá? Ele rompeu a região, não rompeu? Quando ele voltar para testar a região aqui, ó, eu meto para baixo, que no caso aqui fez um pullback. Depois ele desceu, quando ele voltou de novo na região lá, ó, eu meto outra para baixo. M1. No caso de M5, eu pego o quê? Retração ou próxima vela, dependendo do que o passado está me dizendo. Esse gráfico está deixando muito pavio. Claro que a OTC eu não vou operar, mas como está deixando muito pavio, sempre eu vou priorizar a retração, nunca para a próxima vela, tá? De M5 no caso que eu estou falando. M1 eu entro para a próxima vela de M1 tranquilo. Então, os padrões gráficos, eles servem tanto para opções binárias como para Forex. Então, dependendo da situação que você for operar, se você opera opções binárias, se você opera Forex, é interessante demais você analisar esses padrões gráficos, estudar ele, para você ter uma visão do gráfico diferenciada, tá? Assim como eu ensino Ondas de Elliott, eu ensino teoria de Dow, eu também quero que vocês que estão estudando comigo aqui no canal possam estudar também sobre figuras gráficas que são muito rentáveis mesmo, cara. Principalmente para quem opera Forex, tá? Opções binárias, que é o pequeno movimento também. Você sabendo entrar certeiro, você também vai poder lucrar com esse mercado maravilhoso aí de opções binárias também, que tem feito muita gente ganhar dinheiro, tá? Não é fácil, tá? Não é fácil. É mentira se alguém falar que operar opções binárias é fácil, que se você operar você vai ficar rico, etc. Pode ser que você fique sim a longo prazo, mas a curto prazo tenha cautela, gerenciamento, siga o teu trade plan e não desista de opções binárias por nada, não desista do mercado em si, tá? Se você não quiser operar opções, quiser operar Forex, opere Forex, que também é muito show, é muito rentável. Então, galera, hoje eu ia falar sobre padrões gráficos, eu vou deixar para outra vela, eu ia falar sobre padrões de candle, mas vou deixar para a próxima aula, então fica com essa aula de padrões gráficos, e peço que você tire aí bom proveito dessa aula, tá bom? Deus abençoe sua vida, repete comigo, eu sou um trader consistente, em nome do Senhor Jesus, acredite nos seus sonhos, não desista por nada, não pare de estudar, continue estudando, porque o sucesso é o limite. Enquanto você não aprender e não tiver consistente, você não deve desistir, tá bom, galera? Deus abençoe, compartilha esse vídeo, nos siga lá no Instagram, Escola de Opções Binárias Simples, e vamos nessa, tamo junto, Deus abençoe.